Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste domingão, pós-clássico Grenal, dia 9 de fevereiro de 2025. A gente traz muitas informações importantes. A possível ida do Inter à Federação Gaúcha de Futebol para reclamar da arbitragem do Clássico Grenal 444 que aconteceu ontem à noite na Arena do Grêmio. A revelação feita por Wanderson de que o árbitro Rafael Klein disse que não havia sido pênalti. Que contexto foi esse? O que aconteceu para a mudança na decisão do árbitro Rafael Klein? A gente também fala da possibilidade de Grenais nas semifinais do Gauchão. Essa possibilidade está esquentando. Pode ser que o Inter tenha que primeiro passar pelo Grêmio para chegar à final e, quem sabe, buscar o título gaúcho neste ano. Além disso, a gente traz detalhes importantes da irritação do presidente Alessandro Barcelos e o comentário de um dirigente colorado nas últimas horas. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Faz o teu registro na KTO e usa o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar uma free bet de 20%. Se divertir lá em kto.bet.br, onde a diversão acontece. Gente, vamos lá. O dia pós-clássico Grenal foi de folga para o grupo de jogadores do Internacional. O Inter se reapresenta amanhã, tá? Pela manhã, por volta das 11 horas, no CT Parque Gigante e pensa nas duas rodadas finais da fase de classificação do Campeonato Gaúcho. O Inter tem 2 jogos, quarta-feira, às 10 horas da noite, contra o São Luís, em Ijuí. 10 horas, isso, lá em Ijuí. E para esse jogo, tá? Tem uma chance do Tabata retornar, ele que tinha uma expectativa de voltar para o Grenal, está se recuperando de uma lesão na coxa que ele sofreu no início da temporada, mas ficou de fora do Clássico, não se recuperou a tempo e aí tem a possibilidade de voltar contra o São Luís lá em Ijuí, tá? O Bruno Tabata é a única possibilidade de retorno na equipe do Inter. Rocher segue de fora da equipe. Quem também segue fora é o Cleiton Sampaio, com problema no calcanhar. O Rocher uma tendinite no joelho, além do Bruno Gomes e do Gabriel Mercado, que não voltam tão cedo. Bom, o que eu quero trazer agora aqui para vocês? A situação da tabela do Campeonato Gaúcho, que pode colocar um clássico Grenal nas semifinais da competição. É isso mesmo, um clássico na semi e não numa final de Campeonato Gaúcho. A gente sabe a importância desse gauchão. O Grêmio vem de 7 títulos consecutivos do Campeonato Regional. Pode chegar ao octa nesse ano, um feito que só o Inter da década de 70 tem, e o Inter está tentando impedir isso. Hoje, tá? Se terminasse hoje a fase de classificação, dia 9 de fevereiro de 2025, domingo, teríamos um clássico Grenal nas semifinais do gauchão e um clássico Caju na outra semi. Por quê? O Juventude venceu o Grêmio naquela rodada, pré-clássico Grenal, e foi a 12 pontos. E há pouco, o Juventude venceu o São José por 3-0 no Jacone. O Juventude hoje é o melhor time em pontuação do Campeonato Gaúcho. 3 grupos de 4 equipes, classifica o primeiro de cada chave, tá? Hoje é Grêmio, Inter e Juventude. E o melhor segundo colocado geral, que hoje é o Caxias, que está no grupo do Inter, segundo colocado com 12 pontos, tá? E aí, o que acontece dentro disso? O primeiro geral, melhor primeiro colocado dos grupos, enfrenta o melhor segundo colocado geral, que é o único dos segundos que se classifica. O primeiro geral é o Juventude. O melhor segundo é o Caxias. Então teríamos a dupla Caju se enfrentando. O segundo melhor primeiro é o Inter, que tem 14 pontos, e o terceiro melhor primeiro é o Grêmio, que tem 11 pontos. Claro, tem 2 rodadas ainda em disputa, mas aqui, vamos até pegar os jogos, tá? Eu não consigo ver um prognóstico tão diferente disso, porque o Juventude vai ter ainda, tá? Nesse Campeonato Gaúcho, 2 rodadas para enfrentar. O Juventude, olha só, o Juventude pega no próximo jogo o Avenida, quarta-feira, que é uma equipe que não vai se classificar, e o Pelotas. Os 2 jogos fora de casa para o Juventude, fora do Alfredo Jaconi. Pensando que o Juventude vai vencer os 2 jogos, o Juventude hoje tem 15.
tá? Vence o Avenida, vai a 18. Vence o Pelotas, vai a 21. O Inter tem o São Luís e o Monson. Se ganhar os dois, vai a 20. O Grêmio, deixa eu até olhar quem é que o Grêmio tem aqui pela frente, tem o Pelotas e o Ipiranga. Se vencer os dois, vai a 17 pontos. Tem 11 hoje. Então, não mudaria se os 3 melhores colocados do Gauchão vencerem os seus 2 jogos. Vai depender um do outro, do resultado um do outro, para saber quem for enfrentar na semi. Mas hoje, a tendência, e até pelo que está posto hoje, é de termos 2 Grenais nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Gente, ainda dentro da repercussão do que foi ontem o jogo contra o Grêmio, o clássico Grenal, tá? Existe uma possibilidade de amanhã, segunda-feira, o Inter, se não indo até a Federação Gaúcha de Futebol, enviando uma carta para reclamar da arbitragem do Rafael Klein e da condução da arbitragem do Rafael Klein, do VAR, enfim, de tudo que aconteceu ontem na Arena. As principais reclamações do Inter são em relação à condução do jogo do Rafael Klein, que aí eu acabo concordando com o Internacional, e também aquela situação do Roger ter que sair, não pelo regulamento. O Inter entende o regulamento, apesar de discordar dele, mas aí é um pouco contraditório, porque o Inter assinou no início do campeonato e nos últimos anos regulamentos que tinham essa mesma regra. Mas o ponto é, a reclamação do Inter é o fato do critério, de não ter dado o amarelo para o João Pedro. Se tivesse dado o amarelo para o João Pedro naquele lance, o Roberto Ribas não teria reclamado, não teria sido expulso e o Roger também não teria que sair. Em relação ao pênalti, o Bisol deixou claro ontem que ele deixou claro, é complicado porque ele não deixa claro, mas ele não deixa claro, por exemplo, que o Inter é contra a marcação do pênalti do Wanderson. Ele não foi claro e nem incisivo em relação a isso. Inclusive, sobre a marcação desse pênalti, o Wanderson confessou nas últimas horas que quando acontece o lance, a cobrança de falta do Cristaldo, que a bola bate inegavelmente no braço dele, a questão é a interpretação, se ele amplia o espaço corporal, se ele abre o braço, que é o que o árbitro viu que aconteceu. O Wanderson disse que ele conversou com o Rafael Klein ali no campo antes dele ir para o VAR, que o VAR nem tinha chamado ele ainda, e que o Rafael Klein disse que tinha visto o lance e que não tinha sido pênalti. Isso o Wanderson revelou. Ele disse o seguinte, ó: no meu ponto de vista, foi injusto o que ele marcou, porque ele estava com os olhos em mim e na hora falei para ele que eu estava com o braço colado. Foi um movimento que eu fiz e ele mesmo disse, cara, não foi pênalti. Depois o VAR chamou e eu acho que a gente foi prejudicado. Foi o que disse o Wanderson ontem na zona mista da Arena, uma revelação importante, de que o Rafael Klein disse que não foi pênalti, foi pro VAR e acabou mudando de interpretação, mudando de opinião e marcando o pênalti que abriu o marcador para o Grêmio. E a gente viu uma incomodação bem grande do Inter, né? O presidente Alessandro Barcelos foi flagrado, inclusive, pelo Thiago Stormovski, repórter do canal do Baldasso também, dando um soco na porta antes de entrar ali no vestiário visitante, o vestiário que foi do Inter ontem na Arena, bastante irritado, e a gente sabe que o Inter deve à federação, então, nessa segunda, reclamar por conta dessa arbitragem. E tem mais, tá, gente? O Inter se manifestou há pouco nas suas redes sociais e colocou uma nota com o lance do pênalti marcado do braço do Wanderson ontem na Arena. O Inter colocou o seguinte, tá? Ainda tentando entender o critério do pênalti no Grenal. A bola bate no braço de Wanderson colado ao corpo, mas o VAR, sempre muito atento, entre aspas, resolveu chamar o árbitro. Curioso, como quando um certo VAR está no comando, se referindo ao Daniel Nobre Bins, os lances parecem ter destino certo. De um lado, tudo é pênalti. Do outro, tudo é ignorado. Mas claro, deve ser só mais uma grande coincidência. O Inter emitiu essa nota quando eu já estava subindo o vídeo, tá? Então eu gravei aqui correndo esse trecho para inserir no vídeo, para poder soltar o mais atualizado esse conteúdo possível para vocês, tá? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!